alguém anônimo, ele enviou uma carta para um de vocês, particularmente para Shint, que tem já trabalhos com procura de recompensas, né, de pessoas e coisas do tipo, né? Então, você recebeu essa carta de uma pessoa anônima. Mas antes de você saber quem é essa pessoa, eu queria que você fizesse uma breve apresentação de quem é seu personagem, o que é que fez ele chegar até aqui, o Waterdeep, e quais seriam os planos dele de entrar, né, nessa masmorra, né? E por que ele gostaria de entrar nessa masmorra. Pela minha origem, né, e pela minha escola de bardo, um lugar meio para se infiltrar, né? Meio que parece sem volta, como essa masmorra, né, se apresenta, parece algo muito interessante. Então eu acho que eu cheguei lá através de uma, acho que eu fiz uma aposta com a galera lá da escola, que eu ia lá entrar e voltar em tanto tempo. Como se você quisesse provar suas capacidades, né? Mas talvez alguém muito mais distraído, tipo, eu vou lá, muito mais só por aceitar a aposta do que uma ideia real do desafio, assim. Então, o personagem é um pouco meio assim, sabe? Tipo, ele tipo assim, parece perigoso, vamos lá, pô, vai dar certo, tipo isso. Um pouco desatento, às vezes, no sentido do perigo. Aí o cara na história, duvido tu fazer tal coisa, o cara, duvida mesmo? Eu duvido, tá bom, vou lá então. Outra pessoa, né, que tem aqui também interesse no local é Rualas. Ele é um Warlock das sombras, né? Um membro dos Yuan-Ti, né? Não é um povo que é tido com bons olhos, assim, pela maioria das pessoas. E isso sempre levou a vida dele a ficar mais recluso, mais observador do que um aventureiro comum. E isso acabou levando ele a estabelecer um laço, né, com esse tão sinistrismo dele de ficar mais voltado para o estudo das coisas mais sombrias, né? Ele é uma pessoa que gosta de também estudar o ocultismo. Ele entrou em contato com a entidade das sombras, que não tem nome, não tem rosto, e entrou em contato com eles e ofereceu uma dádiva. E a partir disso, que ele resolveu se aventurar. Então ele partiu de um recluso para se aventurar no mundo. E ele descobriu que existe essa masmorra do Mago Malu, que lá dentro tem segredos relativos ao seu patrono, e o seu patrono o incumbiu de descer a masmorra, mas assim, estou em busca de uma missão que não está também muito clara, é sombria também. Então, o Alas das Sombras mesmo, não tem nem nome, nem sobrenome, e eu acho que é isso que ele se identifica. Você chegou até a cidade para entrar, né, na masmorra, porque o patrono meio que lhe deu uma missão Tem de... uma missão de que lá eu iria encontrar a verdadeira sombra, Aham. que eu tanto busco. Show. Então, já como você comentou, vamos criar uma relação entre vocês dois, já para vocês estão juntos, né, e vocês entrariam juntos. Qual seria uma relação entre vocês dois? Então eu imaginei que eu posso ter observado ele em algum momento, ouvido uma conversa, tá interessado em descer lá pra masmorra, e eu sabia que tá indo pra lá. Eu posso chegar com a conversa, não, pô, eu já fui lá algumas vezes, sei lá, metido uma história, assim, sabe? De repente eu tava sozinho e tô pensando, pô, melhor que eu tenha companhia, né? Parece alguém levando bem a sério a coisa, assim. De repente pode ser, de repente é algo bem mais simples, assim. Eu vi uma oportunidade de alguém que tava levando a sério essa parada e eu cheguei lá com um papo lá. Nem tudo foi verdade, assim, sabe? Tipo isso. Eu observo que, na verdade, eu acredito que sozinho eu não conseguiria descer, né? Eu estava meio observando outros aventureiros descerem ao fosso, né? E vendo como é que se porta as pessoas na hora de descer, se eles descem em grupo. E eu vi que a maioria costuma descer em bando mesmo, né? Então, quando ele se aproximou, eu fiquei interessado e topei dar atenção a ele, aí tô concordando, tô balançando muito a cabeça, dando corda à própria proposta dele, que dá para notar que a gente tá meio que se ajudando mutuamente e descendo juntos. E eu tô de olho em outras pessoas ao redor para saber se tem mais curiosos, assim, a fim de também descer, porque a gente pode montar um grupo e ver o que é, né? Então eu topo que ele sente na mesa, ofereço também uma caneca de cerveja aí. Então, vocês veem que a taverna, ela possui essa atração principal, né? Que é esse fosso que está em constante pessoas rondando ele, olhando para baixo.
Você vê que alguns jogam moedas, assim, como se fizessem pedidos, né? Para que alguém que entrou lá retorne e mais coisas místicas envolvendo. Mas, no geral, essa estalagem barra taverna, ela é movimentada em si pela música, pelo ambiente, as bebidas, né? E por ser um ponto turístico aqui dentro de Waterdeep. E no caso, vocês aí sentados, conversando, trocando uma ideia, vocês chegaram a observar o ambiente e conversando com as pessoas, elas dizem pra vocês que há pouco tempo, alguns poucos minutos ou até uma hora, mais ou menos, um grupo Eu acabou posso de ter descer. visto isso, né? Eu posso ter visto justamente esse grupo que eu comentei, né? Pode Eu tô ser, sim. observando, aí vi há algum tempo, quando ela falou isso daí, eu concordei, vi esse grupo sim, vi esse grupo. Isso, então, tipo, isso deixa mais claro pra vocês que se eles não retornaram, ou eles morreram já logo de cara, ou eles já abriram um certo caminho pra vocês iniciarem mais facilmente, né, a passagem de vocês pelo local. Mas além disso, existiu essa carta que foi encaminhada para o Shin, onde alguém marcava um encontro com ele aqui no local porque precisava dos serviços dele, de Bounty Hunter, né? E essa carta ela não tinha identificação nem nada, mas a pessoa aparentava conhecer, pelo menos a fisionomia dele, para que pudesse criar a relação, né? E eis que, enquanto vocês conversam e bebem ali no local, uma jovem, ela se aproxima da mesa de vocês. Ela rapidamente puxa uma cadeira sem nem saber se vocês queriam que ela sentasse ou não, e ela senta nessa mesa de vocês. Me levanto imediatamente e fico olhando pra ela. Ela olha assim, meio assustada, né, com seu movimento, mas rapidamente ela se volta para o Shink e fala: "Você é o rapaz que eu mandei a correspondência, certo?" Eu recebi a correspondência, mas... Tô sentando devagarinho, tô só olhando. Eu não vi outra forma de chegar ao meu objetivo sem que eu contratasse alguém para isso. Me desculpe os meus modos. Meu nome é Esvela Rosa. Esvela? Você percebe que é uma mulher que aparentemente ela pode ser até de uma linhagem nobre, porque ela se veste bem, mas ela tá meio que tentando se esconder, né? Com mantos meio simples, né? Mas você percebe que ela tem fisionomias de quem teve um trato bom de vida, não sofreu tanto como os demais pessoas, né? Dessa parte mais pobre da cidade. E só uma pergunta aí. Na carta tinha o que ela queria, de fato? Apenas ela dizia, ela marcava um encontro na taverna, né? Do Portal Bocejante. Aham. E ela precisava dos seus serviços. Tá. Beleza, eu falo... aqui estamos. E o que... E além da carta, o que você pode me dizer? Agora vamos, de fato, entender toda essa situação? Bem, tenho frequentado aqui algumas noites, quando eu estava mais movimentado, à procura de alguém que pudesse me ajudar a encontrar uma pessoa. Essa pessoa, ela, há algum tempo atrás, entrou para se aventurar nesse poço. Desde então ela não retornou. Eu preciso muito saber se ela ainda está viva ou não. Alguma notícia dela, ou se você puder encontrá-la, você pedir para que ele retorne o mais rápido possível. E essa pessoa tem características, sabe há quanto tempo? E por que ela tá fazendo aqui? Ela veio fazer o que aqui? Bem, eu vou ser mais sincera com você. Essa pessoa que eu tô buscando é meu irmão. Nós estamos passando por uma certa dificuldade no momento, nossa família, e acabamos contraindo algumas dívidas com o tempo. E meu irmão, digamos que foi o responsável por essas dívidas terem aumentado tanto. Ele não viu outra oportunidade a não ser tentar livrar o nome dele e conseguir riquezas. E o local mais fácil que ele viu foi entrando nessa masmorra. Por noites seguidas ele ficou observando e via que alguns aventureiros saíam com baús cheios de moedas, com cálices, obras de arte e coisas valiosíssimas daí de dentro. Então ele viu uma oportunidade de conseguir dinheiro assim, mas ele não retornou desde então. Faz quanto tempo isso? Cerca de 2 semanas. E como é que eu vou reconhecer esse moleque? Bem, o nome dele é Cressandro. Ele é um homem de 22 anos, tem pele clara e cabelos castanhos, cacheados, assim que nem o meu. Ela tira um pouco da capuz que ela e eu acho que a forma mais fácil de você encontrar ele é que ele anda pra cima e pra baixo com
um anel de sinete de platina com o brasão da nossa família. E ela tira, assim, tipo, puxa um colar, né? Onde tem um pingente. Nesse pingente você vê o símbolo, que é como se fosse um falcão branco mergulhando num lago azul, né? E Certo. você encontrará, saberá que é ele, porque nesse anel de sinete tem os escritos da nossa família. E ela mostra atrás do pingente dela tem escrito: voe alto e abaixe-se rapidamente. Se vocês encontrarem ele, digam para ele que vocês são pessoas de confiança da casa Rosna e que eu mandei vocês aqui. E imagino que ele saberá que nós estamos precisando do retorno dele. Alguma coisa mais sincera ainda, mais sincera pra nos contar? Ela olha assim pra vocês, meio acanhada, assim. Meu irmão, ele não se envolveu com essa dívida à toa. Então, ele é um homem astuto que sabe sobreviver nas ruas. Ele não é alguém que se deva confiar à primeira chance. Entendi. E tem agora. Eu vejo se o Alas está sentado tá em pé ainda. Tô indo embora pra ele. Tá em pé. Não, eu sentei gradualmente assim que ela começou a conversar com você, me ignorando completamente. Aí eu sentei, fiquei observando e depois de você falar tudo isso aqui na minha frente, sentar na mesa, você tem que me incluir nessa. Eu coloquei o dedo indicador no meio da mesa. Assim. Você lê meus pensamentos. Eu ia acabar de te chamar pra dizer. É lógico que você tá dentro, né? É, com certeza, com certeza. Me interessa saber disso. Ainda mais descobrindo agora que podemos ter alguém que financie nossa descida. Você sabe que vão cobrar, né? Isso é. Liga ponto para o túnel. Alguém que vai pelo menos nos financiar uma descida segura. Acho justo. Mas além da descida, eu acredito que o irmão tem uma valia gigante, né? Esse grau parentesco. Eu olhando pra Hércules, né? Isso que eu tô sugerindo é um acréscimo a qualquer tipo de acordo que ela venha ter colocado aí nessa carta que mandou para você aí. Eu falei, Ainda ainda não chegamos nos valores, mas eu acho que será o nosso próximo assunto, na verdade. Aí me volto para ela. Claro, eu não pediria algo tão importante assim sem ter algo a dar em contrapartida. É que ela puxa uma pequena algibeira da cintura e abre, e dentro tem algumas pequenas gemas, né? Foi as únicas coisas que eu consegui trazer de valor para vocês, pois o resto já foi tomado pelos agiotas, mas eu consegui ainda recuperar alguns brincos e algumas pulseiras minhas, e é tudo que eu tenho para vocês. Ok. Resumindo, sim, vocês olhando não é muita coisa, né? Mas tem o equivalente a umas 15 peças de ouro, assim. acho que deve dar para começar. Eu falei, a gente. A gente já vai descer mesmo, tá tranquilo, a gente encontrar seu irmão. A gente traz ele de volta, ou manda ele de volta. Da última vez que você o viu, ele se trajava como? Ele saiu preparado para descer aqui, então ele estava paramentado com sua armadura, ele possuía um manto esverdeado. Manto esverdeado. Isso. Ele andava com adagas e uma rapieira na cintura e um pequeno arco. Então, você já tem código de comunicação, alguma coisa que eu possa provar que eu estive com você? Você pode dizer o lema da nossa Casa família. Rosnar. Dizer que somos da casa Rosnar, né? Rosnar, né? Estão a mando do... Pode dizer que estão a meu mando, né? Em meu nome. E digam o bordão de nossa família que ele identificará rapidamente. Nos encontramos então aqui. É isso. Não se preocupe que eu virei aqui diariamente esperando o retorno de vocês. Ok. Aceito. Também aceito. Observe aí o que se acha aí, mas então vai ser uma ou duas descidas que a gente deve fazer. Eu não estou aqui há tanto tempo. Você sabe algo mais sobre como costuma ser descer e subir aqui? Eu acho que vai ser dado para pagar. Vamos poder descer de maneira mais segura até lá embaixo. Eu acho que vai ser tranquilo. A gente vai achar fácil esse crescendo aí. Quanto que ela disse que nos ia pagar? Entregou 15, equivalente a 15 PO, né? Em joias. Esse foi o adiantamento que ela deu. Isso. Exato. Mas quanto no final? Para poder descer é um PO, né? Para descer. Não, para cumprir essa quest aí, no caso do irmão dela. Aí ela já não especificou, né? Porque... Especifica. Tem que terminar esse papo. É a parte mais de ouro, que mais nos interessa. E quanto que você acha que essa missão vale? Perguntei para ela. Eu espero que meu irmão tenha conseguido alguma coisa para ajudar
a bancar esses custos dele. Ele vai ter que pagar o resgate dele mesmo. E caso o pior aconteça, eu deixo com vocês encontrarem, né, o corpo dele, a coisa mais valiosa que ele carrega, que é esse anel de sinete. Assim, Anel de tipo, sinete? pela descrição que ela disse, ser um anel de platina, ele vale muito dinheiro, esse anel. Uhum. Então, assim, como esse cordão dela também vale muito dinheiro, a peça mais valiosa que ela tem no momento, Uhum. e esse anel de sinete seria o mais valioso que ele tem, né? Então, De fato. Então, um anel de sinete é o acordo caso ele não volte com vida, né? Que a gente só encontre ele, né? Porque queremos que se pague por todas as formas, né? Aí eu pergunto pra ela, e se não quiser voltar? se ele não quiser voltar, então nossa família terá acabado. Terá um problema nosso e vocês já não teriam mais obrigações comigo. Bom, já sabe, se não o encontrarmos, não nos espere também por muito tempo. Exato. Eu Então é isso. aceito os termos. Então vamos nos preparar para descer com 15 aqui. Eu começo a sacudir a sacolinha de dinheiro assim, aí a gente consegue descer de que forma? Porque me disseram que é fundo. A gente já tá no lugar pra descer, né? É isso? Isso. Esse Tá. poço ele fica no meio da taverna. É como se fosse um. Só que Pagar- aquele lance. O que acontece é que esse poço, o pessoal já falou, né? Ele tem cerca de 140 pés de profundidade. É, fundo, porra. Ele é bem profundo. Você pode tentar descer escalando. Só que se você não tiver as manhas e cair daí, né? É morte quase certa. Então Aí tem. eles promovem um transporte para quem quiser pagar. Eles cobram uma peça de ouro e descem a pessoa. Aí desce a pessoa com o quê? Uma Exatamente. corda. Certo. Então eles descem da forma mais segura possível desse jeito. Isso. Porra, meu irmão, aí dá uma quebra de pescoço, a pessoa morre logo no começo do jogo caindo aí. É sério? Ah, é tipo a manivela. Eles vão descendo você como se fosse um guindaste descendo, né? E não tem nenhum mago oferecendo serviço aí de queda suave pra gente ficar de boa, planando. Eles impedem a entrada de pessoas oferecendo esse serviço porque eles querem ver as pessoas gritando enquanto descem. Talistas Isso malditos. faz parte do show aqui, né? Olha. Então é isso, vamos descer amarrados, né? Antes disso, existe alguém tá vendendo coisas aqui ao redor? Só o bar costuma ter inventário, costuma vender itens. Aqui no bar Eu eles quero- vendem apenas a diversão, né? Então você só vai encontrar bebidas e coisas do tipo. O máximo que você pode conseguir alguma ração ou coisa assim. Mas se você quiser adicionar no seu inventário algo que você precisasse, você pode adicionar. São coisas mundanas mesmo. Quero um pacote de farinha. Pronto. Eu vou adicionar. E aí Já adiciono. tem mais algumas coisas que vocês ouvem enquanto vocês estão aí, né? Durante esse processo. Vocês ouvem algumas pessoas falando, alguns aventureiros que saíram contando suas histórias, né? São os segredos que vocês conseguem do local. Contam histórias de que, na verdade, o mago, né, o Hallister, ele já foi morto, já morreu, na verdade, há muito tempo atrás. Na verdade, o que você está vendo aí, dentro do que os caras dizem que ainda povoa essa masmorra, é como se fosse uma versão dele que é retornada sempre e sempre pela própria masmorra, como se ela dependesse dele existir dentro dela. É como se fosse uma forma que aquelas vozes que ele dizia ouvir consumiram ele de tal forma de que agora ele é mais uma marionete da masmorra do que a masmorra é algo criado por ele. Então dizem que ele desaparece, morre, acontece várias e várias coisas com ele, onde ele perde a vida, mas tempos depois ele retorna. E toda vez que ele retorna cada vez mais louco e mais consumido pela insanidade. Interessante. Então vocês vão pagar aí O tributo para descer. Vocês estão içados por essa corda que fica no centro do local, e ela fica bem no centro desse poço, né? Ela fica pendurada. Então, olha para baixo, você já vê a escuridão tomando de conta desse poço. E enquanto vocês estão lá pendurados, né? E o cara tá prestes a soltar lá a trava da manivela, as pessoas começam a erguer seus copos e brindar em honra a vocês. Alguns falam que vocês voltem vivos. Outros, que vocês não percam a sua sanidade. E por último, o outro fala: para baixo! E o cara solta a catraca. Vocês começam a descer numa velocidade absurda. Eu deixo bem sólido, assim. Não dá nem um sorriso para todos eles, assim. Só a linguinha para fora.
Eu dou um tchauzinho. Até a próxima. Volto já. Não responde esses porra nenhum, não. Não gosto de mim, não. Em poucos segundos, vocês já estão mais da metade do caminho e ela começa a desacelerar essa descida. Até que a escuridão já toma de conta e vocês estão próximos a tocar o chão. Beleza? Então aqui vocês acabam de tocar fundos desse túnel. Vocês estão vendo uma sala agora, uma câmara de cerca de 12 metros quadrados e a única saída... Uma fogzinha aqui e mais nada, Trick. Não tô carregando nada. Isso, Não é vi ninguém escuro nada. mesmo, é na escuridão completa. Ah, porra! Aqui Quer me não lascar? aqui não tem luz nenhuma, vocês estão na Mas- escuridão completa. Mas eu posso É ligar a que meu luz. toque aí pra eu enxergar tudo. Não, na verdade, isso que vocês estão vendo, vocês já estão enxergando. É porque bom. visão no escuro é tudo preto e branco, Uhum. entendeu? Então o que vocês estão vendo aí é o que a sala mesmo tem a mostrar. Eu vou usar a luz aqui, né? Enfim, não sei se o. Os dois têm visão no escuro, né? Então, Até os dois, né? Tá. vocês só precisam de luz clara caso vocês queiram ver as cores das coisas, que aí vocês conseguem ver com cores, né? Uhum. Tá tranquilo, por enquanto vamos chegar quietinho. Então, de boas. Beleza, então deixa eu fazer uma descrição rápida do que tem aqui. É aparente, né? A única saída aparente é um túnel que vai a sul, sudoeste, na verdade, e logo vira a oeste. E nas paredes vocês veem pendurados diversos escudos enferrujados e deteriorados. Alguns deles estão cobertos por uma fina camada de um pó preto e o chão desse local ele está coberto de uma fina camada de areia. E o que vocês conseguem ver é que algumas pegadas levam para esses túneis e outra coisa também que você vê é que um dos escudos da parede ele foi removido. E atrás desses escudos tem algo escrito na parede. E o O que tem escrito na tá parede? escrito lá tá em Que élfico. idioma? Ixi, eu não leio élfico, não, ó. O que você lê escrito lá, Shin, é a seguinte frase: além dos pilares da floresta, o mago louco espera, conjurando feitiços por trás de portões mágicos. Atrás de portões mágicos, é isso? Isso. E essa frase, ela tá escrita, assim, você olha, parece um sangue velho e ressecado. Então, aparentemente, o grupo que desceu antes de vocês já revelaram, né, esses pequenos segredos que já tinham nessa primeira sala aí. Mas Tem marca de aparentemente, sangue no chão. não, aparentemente mais nada eles identificaram no local. Eles só fizeram isso e vazaram. Mas se vocês quiserem vasculhar mais alguma coisa da sala, é só falar. Cara, daria uma outra olhada, né? A gente acabou de chegar, daria uma olhada, assim. Daria uma... Atrás dos escudos, assim, eu dou uma olhada de lado assim, pra ver se tem alguma coisa por trás deles. Bem, você olhando por trás desses escudos, Ver se eles estão presos. você vê que, Como eles. como os outros, né? Como esse kit foi removido, eles têm uma estrutura metálica que prende eles. Não prende, mas tipo, eles estão apoiados. E o escudo que supostamente estaria cobrindo esse espaço aí, onde vocês viram essa frase, ele tá mais no chão, ele já bem fragmentado, como se ele tivesse desgastado demais para ele resistir ser movido, né? Então, quando ele foi movido, ele acabou se desfazendo em ferrugem. E isso justifica também esse pó escuro que tem em cima de alguns deles, que é a ferrugem, né? E o metal sendo deteriorado e caindo por cima dos outros, né? Então formou essa película de cinzas pretas, né? Porque eu pensei assim, essa organização desses escudos e esses escudos, ou o que tá a forma deles, me diz alguma coisa, assim, me remete a alguma coisa, né? É assim, Aparentemente, eles são uma forma só de demonstrar alguma organização do local, né? É como se fossem uns enfeites que foram colocados aqui, algo em homenagem a algumas pessoas que morreram, ou coisa do tipo, sabe? É mais algo alegórico, né? nada sim, com uma simbologia que... Aparentemente não tem uma interpretação assim mais profunda, né? Ok. Então vocês olhando pelo local, uma coisa que vocês conseguem ver é que pelo chão, né, vocês encontram algumas coisas descartadas, como se o pessoal jogasse lá de cima, né, como eu disse, fazendo oferendas ou tentando buscar por alguém que foi e não voltou. Vocês veem algumas agulhas de metal, veem alguns odres de vinho vazio, vocês veem um fogareiro também jogado no chão, vê um par de calça tamanho humano, 42. E fora isso, vocês encontram um pequeno potinho de vidro tampado com um laço, né, dado em volta assim do gargalo, né, desse potinho,
com um pequeno escrito dizendo ao meu querido que não retornou. E dentro você vê um bocado de lascas de madeira, alguma coisa assim do tipo. Não dá pra ver bem assim no escuro, você não dá pra distinguir direito. Mas ele tá Você cheio de umas lascazinhas. algum teste aqui pra eu fazer olhando pra essa parada? Pode abrir, pode... Sim, tipo, de cara você não consegue identificar, assim. Vou abrir e cheirar, ver o que é. Você abre assim, olha, tem um cheiro meio estranho, assim, meio. Como é que eu posso dizer? Não é bem de estragado, mas um cheiro meio azedo. E olhando mais de perto, agora você vê, são pedaços de unha cortada. Unha de orc, unha cebosa. Aparentemente, alguém jogou aí, é isso, como se fosse um fetiche de casal, coisa do tipo, sei lá. Entendi. Isso é muito esquisito, viu? É, Eu acho que não devemos dar atenção a essa sala, não, já que todo mundo que desce passa por aqui, não deve ter nada de interessante. Só alguém que se cagou nas calças e tirou a roupa e deixou a roupa no chão. Como é que a pessoa vai andar nu numa masmorra? Não entendo. E fico sério olhando para frente. Assim. que parece ser umas coisas estranhas aqui. Vamos seguir então. Eu guardo esse potinho aí, sei lá. Esse é o negócio do meu querido pra achar o dono. Pode ser até o pote que caiu do bolso dessa calça aí, né? Ninguém vai saber, né? Tava no meio dessa sujeira. Para mim, isso tudo quinquilharia, não me interessa. Vamos embora, então? Certo? Então vocês chegam nessa sala, ela é uma ampla sala, né? Que terminou assim, tipo, esse corredor levou até essa ampla sala de aproximadamente uns 6 metros de largura. Nas paredes, a cada 3 metros, há um rebaixo na forma de uma porta, como se fosse um baixo relevo, né, nas paredes. Elas têm por volta de 3 metros de altura e 2 metros de largura cada uma delas. E esse rebaixo, ele tem por volta de 10 centímetros de profundidade. E em cada rebaixo desse tem uma escultura em baixo relevo de uma criatura demoníaca. E já pro final dessa sala, vocês veem que tem um esqueleto deitado no chão, né? Esse esqueleto, ele tá como se ele tivesse sido atingido e caiu escorregando pela parede, morreu ali nesse local e nunca mais foi movido. Isso daí me parece ser de demônios ou de diabos. De que eu falo abissal, se tiver algum tipo de significado que envolva algum idioma que eu conheça, né? Talvez eu extraia alguma informação adicional. Você olha assim, os dois ficam observando. Na realidade, pelas formas, representam criaturas demoníacas, mas ao certo, assim, se distinguir quais são quais demônios, fica difícil de saber, porque, sei lá, alguns parecem muito, todos têm chifres, né? Tem aquelas coisas meio deformadas, assim, é difícil de saber quais são. Assim, pela forma mais básica, existe algum demônio tipo que se destaca por formato de chifre, alguma coisa assim, tipo um demônio maior que o outro? Assim, Sim, pelo menos no basicão, assim, eu fico tentando decorar a ideia mais básica da Tem imagem. alguns que são, assim, tipo, icônicos, né? Que você já viu em escritura, né? Já que você já estudou, vocês já estudaram. Tem Ou um no meio da arte. que é claro de vocês verem que é um balor. É um grande demônio de asas, né? Pés de casco, chifres longos, fogo saindo dos olhos. Coisa assim mais animalesca mesmo. Ok. Olha, isso daqui significa que esse mago realmente é safado. Ele tem pactos demoníacos, isso muito me interessa. Apontando pro quadro lá. Eles, como eu disse, eles estão espalhados entre as paredes, né? Então, no intervalo, assim, a cada 3, né? 3 metros, eles têm um na parede. E a caveira tá deitada bem aqui. E uma coisa eu perguntei, nessa parte tem uns, né, que todas as estruturas vai um pouco para além do chão, né, para baixo, né? Elas vão pra parede, né? Como se fossem recuadas pra parede. Entendi. Eu viro para ruá-las. Acho que, como você mesmo falou, todo mundo passou por aqui, né? Parece seguro, na verdade. Não tem manchas de sangue no chão, acho que podemos sempre nos ater a indícios de ataques, né? Vendo se tem sujeira, um ambiente como esse, meio limpo, parece ser só uma apresentação para o que nos aguarda mais à frente. Então vamos caminhando devagar, com mais atenção a partir de agora. Ok. Vocês querem caminhar prestando atenção em alguma coisa específica, procurando alguma coisa específica? Então, eu acho que a gente pode dividir nossa atenção, né? Eu vou ficar olhando o chão, tateando o chão, porque pode ter armadilhas daqui em diante, e você olhando as paredes ou alguma coisa mais à frente, não sei.
Uhum. Eu acho que eu posso ficar olhando para o chão. É. Então eu vou tateando com a vara de 3 metros, sempre com cautela, e é bom a gente seguir meio junto também, não ir um ao lado do outro, no caso. Certo. Então, Tá bom. pelo meinho, vamos seguindo em frente aí. Wallace, você sai Hum, batendo com seu pole aí, né? Seu bastãozinho no chão, através, uhum. procurando se tem alguma armadilha. E você sai batendo, você quer ir até onde? Batendo até chegar no final aqui da Você chegar no sala? final. Beleza. Então você chega até essa parte aqui onde tem uma escada descendo, você sai batendo no chão e praticamente não tem nenhum fosso nem nada do tipo. Uhum. Descendo, né, essa escada, e você observando assim, Shinto, você vê que não, se tiver alguma coisa, tá muito bem escondida, que pra você não faz sentido ter alguma coisa tão escondida assim num corredor, entendeu? Mas uma coisa que você vê assim meio que de rabo de olho, como se diz, né? Você percebe que alguma coisa se movimentou aqui nessa sala, como se tivesse corrido para essa direção. Essa sala ela tem alguns pilares que se distribuem por toda essa câmara, né? E aparentemente essas criaturas estavam atrás desses pilares. Elas aproveitaram essa cobertura para meio que sair em disparada. Mas foi algo assim que você viu só de relance. Você não distinguiu o que é que era essa criatura, se era alguém observando vocês ou não. Mas vocês viram que eles passaram bem rápido e saíram. Isso faz a gente ficar em alerta, né? Imediatamente já puxo para fora meu arco, minha besta, no caso. Já puxei, já tô com ela meio apontada para a direção e aí, o que você viu? Aí eu falei, viu o quê? Você viu? Ele puxou a arma, eu já me preocupei e já falei, o que você viu, Você cara? viu? Você viu? Não, não vi não. O que você viu? Entrou, eu aponto para a direção. Eu também saco minha rapieira aqui, que eu falei, ô louco, tem alguma coisa acontecendo. E eu não vi, né? Mas Eu aí eu falo, alto vou, lá, alto lá. eu falei, vai que eu vou te dando cobertura. Uhum. Vou mais pro canto, viu? Beleza. Você chega Assim, nesse canto. tirando o ângulo de visão de quem está provavelmente dentro no corredor que a pessoa entrou, né? Você Eu vou olhando ficar. mais esse local, né? Você vê que são vários pilares, assim, Uhum. distribuídos pelo local. São pilares finos, não são tão grossos assim. Não é como se fosse para figurar a estrutura, é mais estético. E você vê que tem cada escadarias, né? Também se distribuindo para todas as direções aí: norte, sul, leste e oeste. Desse ângulo que a gente está aqui, a gente consegue enxergar, como eu estou vendo aqui, esse corredor, no caso? Consegue. O que é ali? Até onde sua visão vai, você vê que é um corredor que se alonga por muitos metros para frente. Entendi. Uma coisa que O esquerdo e o direito. você vê agora, olhando aí nessa lugar onde você tá, que nessa parede aqui, né, do diagonal, você vê que tem alguma coisa escrita na parede, como se alguém tivesse escrito com giz. Olha aí a utilidade do giz. Aí já chegou o giz na primeira cena. Descreva aí. Tá escrito Como- num comum, assim, bem mal escrito, né, como se fosse uma pessoa que não foi alfabetizada em comum, mas tem escrito lá: morte certa nessa direção. Indo pra frente ou pro corredor à esquerda? É nesse corredor aqui, ó. Ah, tá. Fica nesse Nessa cantinho direção. aqui, assim. Me diga uma coisa, qual a altura da pessoa que escreveu esse daí? Eu posso perceber? Fica assim praticamente na sua linha de visão, né? Então, ela pode ter em torno de 1,5 m, 1,80 m, por aí, né? Hum. Como se ela tivesse escrito para ficar na linha de visão de alguém de estatura média. Então, esquerda? Ou segue em frente para morrer mesmo? Não, tô pensando. Não sei. Como você estava olhando para o chão, Wallace, né? Buscando, você viu que tinham pegadas saindo daquela parte de areia onde vocês desceram, né? Eu acabei não dizendo, mas quando chega nessa sala aqui, vocês não Aqui? encontram mais pegadas. A partir da metade da sala para cá. Então aqui esse chão é de quê? É chão de pedra, feito com placas de pedra. Agora virou um chão de pedra, né? Não, todo era chão de pedra. Só que Todas lá as, na entrada tinha areia no chão também. todas as Entendi, entendi. direções, tá, parecem, os corredores parecem ser da mesmo jeito, mesma estrutura, mesma coisa, mesma largura. Tem alguma diferença entre eles nessas Não, direções? todos eles têm a mesma estrutura, assim, são praticamente, eles são quadrados, né? A mesma distância lateral, ou seja, 3 metros de largura, eles têm 3 metros de altura também, e eles são todos como se fossem moldados na pedra. Uhum.
Um Eu, chão eu muito. vou, eu vou elaborar uma pergunta agora para você e você vai me avaliar. Eu estou olhando para o chão, observando o desgaste do piso, para que lado é mais desgastado, assim, como se tivesse pessoas andando mais para algum lado, né? Estou em busca do caminho que as pessoas costumam mais fazer, entendeu? O que tem menos poeira, o que tem menos vestígios de arranhões, de calçados, entende? Uhum. Eu tô olhando isso, já que eu tô focado no chão, agora eu mudo para essa percepção. É, basicamente tudo aqui ele aparenta estar empoeirado, né? Por causa do tempo mesmo. Uhum. E como Considerando que um grupo saiu há pouco tempo, né? E entrou aqui. isso. E aí é o lance que eu disse, né? Tipo, você não vê mais vestígios de pegadas pro lado de cá. Você conseguiria facilmente ver, né? Se tivesse rastros de pegadas pelo chão, né? Por ser um chão de pedra fria, né? E ele tem empoeirado, vocês facilmente encontrariam rastro. Mas aqui você não vê desgaste assim desuniforme, né? É como se essa seção ela dividisse dois ambientes. Então, se tiver pessoas que estão de um lado, eles ficam dessa metade para baixo, se tiver outros que da metade para cima, porque você não vê Eu, passos vindo de cima para baixo, nem de baixo para cima. eu viro pro Alas e argumento assim, ó, se você viu algo indo para a esquerda, é a única prova que a gente tem que alguém tomou uma decisão rápida, algo, alguém ou algo, para algum lugar. E que não vai, se tá fugindo, não parece ser o lugar mais perigoso aí. Para ela, Então, né? sei lá. Mas então, é o que eu Ela falei, estiver acompanhada, é a única, é a única coisa, falei, é o único insumo que eu consigo ter de informação para tomar essa decisão. eu concordo com você. Acho que podemos ir nesse caminho. Eu acho que a morte certa não é um momento agora. Acho que se não mentir a verdade, não sei, eu não queria, não arriscaria 50% dessa possibilidade, é um valor muito alto para agora. Pois acho que chegamos à conclusão. Vamos seguindo. Então, tá aí no corredor, a sul, no caso, né? Beleza. Tateando o chão, viu? Ok. Quer ir na frente Então vocês conseguem ver, tipo, pelo menos Ah, ah, o Alas ele consegue ver bem adiante, né? Você não vê bem tão adiante. adiante assim, mas até os 60 feet. não, beleza, então vamos. Eu falei, vai na frente. Eu falei, ó, acho que você enxerga um pouco mais além do que eu. É, Eu dou uma trincada nos olhos assim, e aí, não, vai indo que eu vou dando cobertura aí. mais para frente você pode me dar uma descrição aí do corredor, tá aí. Beleza. O Esse corredor sul. corredor, ele é extremamente longo, né? É comprido, Uhum. entrando... Na verdade, você sobe uma escada, né? Alguns poucos metros, 3 metros de altura só. E Sim, esse sim. corredor, ele vai até as profundezas, sendo que ele para numa esquina, né? Como se ele girasse para esquerda, para quem tá indo na direção dele. Então, vamos seguir em frente. Eu vou tateando o canto. Eu vou por esse canto aqui. Beleza. Isso. Você caminha, né? Você percebe que esse caminho ele parece ser menos usado, porque você vê camadas de poeira mais grossas. Percebe que ele acaba, Agora de você canto. começa a ver que tem uma série de entulhos, areia, terra solta pelo chão, como se alguma escavação tivesse acontecendo aí pelas redondezas. Esse chão pisado agora dá para notar que alguém passou por aqui correndo. Sim, você vê pegadas mais claras indo nessa direção. O quê? Então Então vamos. nessa esquina você já vê pilhas e pilhas de entulho e Uhum. de areia. Ele chega por essa esquina e eu já olho de lado. Beleza, você vê que bem aqui no canto, em cima de uma pilha dessa de entulhos, você vê um corpo de uma criatura já bem inchado, como se ela tivesse em estado de decomposição. Hum. E próximo a ela, vocês veem um monte de pás, picaretas e coisas assim já desgastadas, né? Já bem desgastadas, como se tivessem usado para abrir um buraco. E aqui A vocês veem picareta ainda funciona? elas estão bem quebradas, assim. Você vai ver que não vai dar mais muito uso, né, para elas. São 3 picaretas e 2 pás. E olhando mais de perto agora essa criatura, você vê que é um Goblin. Esse É um Goblin, Goblin, né? ele tá com o crânio esmagado por uma das picaretas que tá cravada em cima do crânio dele. Vamos seguir em frente. Tem um corredor, né? De escavação. Isso, aí esse aqui tá escavado, né? Então você vê que só dá pra passar uma criatura por vez, né? Em fila. Eu vou na frente, então. Ou você prefere ir? Não, pode ir. Ei, eu vou fazer o seguinte: além de observar, agora eu vou tentar ouvir
Vou tentar ouvir o barulho que se adentra e também me concentrar na mudança de cheiros, já que o sentido da visão agora não é tão prioritário. Eu acho que é sentir o que está mais à frente, né? E às vezes o cheiro e o denuncia bastante. Então aí vocês veem que é tipo como se fosse uma construção feita rusticamente, cavado na pedra, né? Até que vocês chegam nesse ponto onde tem uma estátua e ela tá meio escorada assim pro canto, como se estivessem afastado essa estátua mais pro canto. E diversos escombros estão ao redor dela, como também fazendo parte dessa escavação, né, que foi feita aí. E essa estátua, ela representa uma mulher nua, tá sem cabeça, como se a cabeça tivesse sido arrancada na picaretada. Isso daqui certamente foi uma profanação. Deve ter sido goblins. Odeio goblins, inclusive, viu? Já fiquei meio aborrecido em saber que tem alguns por aqui. Aí aqui nessa sala vocês veem essas portas que elas dão acesso para outros 2 pontos dessa masmorra. Uma é uma porta simples, segue um corredor, e outros são grandes portas duplas. Qual podemos ir? Eu falei, eu escuto aqui, você escuta do outro lado. Pronto, escuta essa grandona. Vocês não conseguem escutar nada, está muito Eu viro e silencioso falo, esse local. Wallace, acho que tá vazia essa sala, não ouvi nada. Eu Acho que essa vou. daqui também tá. Eu examino a porta assim, a maçaneta, com cuidado. Me aproximo com ele aqui da dele. Parece ser menor, mais modesta. A outra parece um salão, 2 portas. Eu examinar ela. Tal. Você quer ver se tem alguma parada na porta? Exato. Beleza, cara, você olha assim, porta normal, parece ter nada demais. Tá mó seguro, já meto a mão na maçaneta e abro. Eu já estou com a arma em punho. Você vê que aqui abre para um outro corredor extenso, né? Esse corredor ele leva até uma outra porta. Eu falei, vendo aí? Eu não falei que não tinha nada aqui no outro lado? Aí eu falei, vamos. Aí eu já me puxo aqui, bora, vamos. Bora. E esse corredor, tá aí? O que eu vejo aqui nas paredes? Nada. Mas ele é um Eu vou na corredor que frente. nem aquele outro que vocês passaram, mas lá na frente, né? Aquele Vou tateando as corredor anterior. cantinhos. Aqui parece ser só um ponto de passagem mesmo, ele não tem nem muito o que se ver, né? No Falei, bora corredor. ouvir aqui de novo, vamos ouvir aqui. Aí eu dou encosto um ouvido aqui. Vocês estão lá observando, né? Tentando ouvir alguma coisa e aparentemente nada. Então, coisas estão no extremo silêncio. Vamos entrar. Então essa. Bora, eu abro. Eu dou uma olhada na porta novamente. Falei, calma. Você vê que tá tudo ok. Portas normais. Dale. Beleza. Essa porta ela dá acesso mais a outro corredor. E esse corredor ele dá para uma pequena sala mais à frente. Também tá no completo silêncio. Aqui vocês não estão ouvindo nada. Aparentemente essas salas estão abandonadas. Ou se tinha alguma coisa aqui, já foi limpo antes. E o cheiro dela? Você sente um leve cheiro de mofo. Mofo, né? Mas é mais pelo ambiente fechado do que por, tipo, ter alguma coisa amorfada no chão mesmo, né? E esse lugar aqui, tá? O que tem aqui? Tem Mas é nada? como se fosse uma reentrância, assim, que eles iam fazer parte de uma continuação, parece, né? Do corredor, mas acabaram não finalizando. É que eu achei estranho, que eles simplesmente só teriam uma direção, fosse um recuo. Eu dou uma examinada, assim. Eles iam continuar o corredor e desistiram. Isso aqui. Dou com os ombros assim, mas vamos em frente. Parece nada aqui. Você vê que é uma sala que ela tem algumas reentrâncias, né? Algumas alcovos nas laterais. E ela tem uma passagem que dá para outro corredor indo a norte. Tem 2 valas aqui. Aí onde você chegou, Wallace, você vê ossos morfados que foram colocados aí nesse local. Você percebe que não é bem, né, como se ele tivesse morrido e decomposto aí, né? Parece que ele foi colocado de alguma forma. Ele tá pendurado por algemas enferrujadas na parede, né? Na parede a leste, como se ele tivesse voltado para dentro da alcova. E ele é um esqueleto humanoide e ele não tem as pernas. E escrito com sangue seco na parede tem umas 2 palavras lá. Você conhece Infernal? Conheço. Então tem escrito Infernal. Fale comigo. Fale comigo. E aí, como é que você tá? Olhe pra caveirinhas. Eu vejo essa cena, né? Uhum. Eu falei, tá tudo bem, cara? Ele só disse pra falar com ele. E eu fiz essa piada. Eu perguntei se tá escrito. É isso sim. Manda aí um falar tu, então. Eu respondo infernal. O que você quer falar? Vê que não tem nenhuma resposta, nenhuma reação. Cara, às vezes não dá certo.
E o outro, tem uma outra vala do outro lado, dá pra É ver? como se fossem celas, assim, né? Esse espaço. Uhum. Aí desse outro lado não tem nada, só tem as algemas penduradas vazias. Vamos lá, então. É. Beleza, mesma coisa das outras portas. Aparentemente nenhum perigo e nada do outro lado, por enquanto. Abrindo essa porta, vocês veem que essa sala ela possui dois pilares de pedra que formam um arco de aproximadamente 3 metros de largura. E entre elas, né, tem tipo como se fosse uma cobertura, né? Como se formasse um arco de uma porta no vazio. E próximo à base desses dois pilares estão ossadas de humanoide. Isso aqui. A gente continua vendo pegadas no chão, a gente continua vendo Aqui não tem movimento. nada, assim, tá tipo, cheio de poeira, como se ninguém visitasse aqui há muito tempo. Eu vou investigar passagens secretas, se tem Beleza? nessa sala que entrei agora também. Aí aqui vocês veem que tem um corredor também inacabado que vai direto, né? Isso daqui vocês veem que tá fechado, como se eles não avançaram mais no corredor. Entendi. E tem uma Fechado? porta pra norte. Certo. E aqui não tinha nenhum tipo de passagem, né? Aqui, Wallace, você ouve pela porta e aparentemente silêncio como todas as outras. Sem cheiros também, né? Sem nada. Acho que essa dungeon, essa parte aqui já foi toda explorada, não tem nada, pô. Vou abrir essa porta aí. Aí você vê aqueles mesmos corredores, né? Bem moldados na pedra. Aí, como as outras, né? Elas também não apresentam nada demais. Tá bem. O personagem se questiona, pensando assim, caramba, todo mundo passou pelo mesmo lugar aqui? Foi que desceu? Aparentemente, eu acho que essa parte aqui faz tempo que ninguém vem, né? Que tá toda empoeirada. Eu já tô confiante, sabe? Eu já, tipo, É, já vou ir pra porta. Vou. Então vocês eita veem outro porra. corredor longo. Só que esse corredor, ele tem algumas bifurcações, né? Pra direita. Então, os corredores, eles entram também pra direita. Tateando devagarinho e entrando nas salas. Beleza. Acho que essa é a primeira, né? Parei na esquina. Você vai se aproximando, procurando, tem alguma coisa. E de cara você não encontra nenhuma passagem, nem nada escondido, mas tem uma coisa que você ouviu muito bem. Um conjunto de criaturas aí, como se elas estivessem cantando ou celebrando alguma coisa. Elas falam alguma coisa parecida como Niraif, Niraif, Niraif. Vocês ouvem E deu mais. esses gritos, né, constantes. Niraif, Niraif. E parece ser várias falando ao mesmo tempo. E pela voz esganiçada, devem ser goblins. Não acredito, Goblins. Aí eu em qual direção aqui? Em frente? Vindo Isso. daqui, desse corredor. Vamos espreitá-los. Simplesmente a gente tem que encarar isso, né? Acho que a gente pode ser mais silencioso agora, quem sabe. Eu vou usar na gente Science. Você coloca, né, a área de Science e você vê que aquele monte de grito agora que tava ouvindo aí, agora você ouve como se fosse só um ou dois gritando. Ninaif, Ninaif, como se os outros tivessem entrado na área de Silence e abafado o valor. Só Então eu posso deduzir então, né, e vamos pro Wallace que tem gente próxima à porta e tem gente bem além da porta. Parece uma sala grande. Isso. Logo depois que você lança, né, esses gritos eles cessam. E ou eles se calaram ou Entraram na zona. eles entraram na zona, de alguma forma. Entendi. Se concentrar. Eles podem ter se percebido que alguns perderam a voz enquanto estavam juntos. Eu acho que temos que entrar. Vamos entrar. Tem mais uma porta aí na frente, né? Não parecia ser vindo dela, né? Parecia Não. ser vindo mais da frente, Era da né? frente, exato. Que agora a gente entrou na zona de silêncio, dá para sentir os passos silenciados. Então aí vocês estão prestes a virar no corredor, né? Uhum. De onde estava vindo o barulho. Acho que a gente pode. Tá tudo escuro aqui, né? Tá tudo silêncio. Eu vou suavemente virando aqui pra ver o que tá. Quando você vira aí, você vê que dentro dessa sala, uma sala relativamente grande assim, você observa que com a volta de 4, 5 goblins, eles estão assim se entreolhando e conversando, botando o dedo no ouvido, né? E gesticulando um pro outro como se eles estivessem tentando conversar, mas o silêncio está cobrindo tudo. Isso aqui. Você olha que pendurado numa parede tem um esqueleto humanoide e ele tá com algumas cordas presas, né, ao teto. E um dos goblins que tava puxando uma dessas cordas e ainda é como se estivesse falando alguma coisa que ninguém tá ouvindo, né? Eu volto e faço uma mímica pra Wallace.
Eu faço a mímicazinha de dizer, ó, tem tantos. E aí dou a entender, tipo, que eles não estão olhando pro corredor, estão distraídos, assim. Acho que como é que eu faço essa mímica, não faço ideia, mas eu... Boy, você botou uma zona de silêncio aí, as magias não podem ser evocadas não, né? Componente verbal, não pode usar magia dentro dessa área não, a gente. Ah, eu falei, eu falei, eu passo com os homens, e aí, vamos entrar ou não vamos? Tipo, e aí, vamos? Vamos tancar nessa porra. Por estar tudo em silêncio, furtividade é o menor dos problemas, né? Aqui. Porque A eles não gente tem estão ouvindo vantagem em cima você, desse ataque? Se a gente fizesse um ataque agora? seria um ataque surpresa. Vamos fazer um ataque surpresa? E eu gesticulo para o Shint para a gente focar num único inimigo de cada vez. A gente já consegue ver, né? O Goblin que eu tava falando, eles estão gesticulando, tá aí parado na porta. Então, o primeiro Goblin, ele tá lá, fazendo de marionete, né? Ele fazendo gestos, parece que ele nem percebeu ainda, né? Que o que tava acontecendo. E é a sua vez. Tá. Vamos action. Só um pouquinho, eu tô vendo aqui, ó. Hum, Eu posso usar esse Words of Terror, tipo, num que tá ouvindo, por exemplo, nesse bem que tá fora da. Mas não é magia gestual, né? Não. É porque de dentro pra fora, nem de fora pra dentro, sai som. Isso aqui era uma coisa meio em outra ordem, tá? Mas eu posso usar o lance de imbuir minha espada lá com magia, né? Com Physics Blades. Então, é uma ação especial, tá vendo se tem uma coisa gestual, mas não tem nada, verbal, não tem nada aqui. Ah, É, dá pra usar aí. É só você precisa fazer um ataque, né? Certo, beleza. A inspiração básica, inspiração é sair pros outros, né? Não serve pra mim mesmo, né? É pros outros, a inspiração em si. Eu vou usar como um bônus action depois, não tá, beleza, posso usar. Então tá, eu vou usar. Então eu vou. Você espera só de fazer alguma coisa. Eu vou usar a sua inspiração por enquanto. A inspiração demanda verbal, né? É? Você tá seu bardo lá, você vai cantar uma canção, vai recitar algum poema pra inspiração variada. Só que o bônus action não tem nada dizendo especificamente, mas faz sentido, lógico. Então beleza, eu vou dar um ataque mesmo. Então beleza, vou usar. E vou seguir aqui em frente. Ataque surpresa. O que vai dar? Então você vai sair correndo e dar uma facada no bicho. Exatamente. Aí você faz o ataque primeiro, né? Que primeiro você faz o ataque normal e depois você usa sua habilidade aí, né? Tá. Quando você acerta um ataque numa criatura, aí você pode escolher usar ele. Tô aqui me achando. Vamos lá. Tá assim, tá vazio o inventório. Assim. É só clicar no dado lá do lado da arma. Não, cara, mas tá aparecendo no inventório, tá aparecendo que minha sessão tá vazia. É estranho agora. Eu cliquei alguma coisa aqui que eu não sei. Não tá aparecendo nada, mano. Nos meus Não equipamentos. botou nenhum filtro não ali em cima? Action, bônus action. Tirei, desativei aqui eles. Nada vai acontecer. Deixa eu fechar a ficha dele. Deve estar marcado bônus action, react e alguma coisa do tipo. Estamos todos marcados, tá? Beleza. Vamos lá, galera. Esse daí, ó, lembrando, esse jogado aí é com vantagem, porque você tá chegando de surpresa, né, atrás dele. Então você pode clicar ali em vantagem. Não foi 15, 15 você acerta. Pode jogar o dano
e adicionar o dano do Psychic Blade. Doideira. 9 de dano da rapieira. Na verdade, já com esse primeiro ataque, você já derruba o primeiro. Eu acho que só tem esse ano, por enquanto, de ação. Tem bônus action, por favor. Bônus action. Acho que é isso. É isso aí. Não tem outro ataque, não. Só um ataque e não posso usar agora a minha expressão barra. Porque ele precisaria de som, né? Então aqui dentro da área de silêncio não ia funcionar. Vai ser muito bem. Meu Deus. Passa a ação, então. Beleza, o Goblin ali fora, ele olha assustado assim pro bicho e aponta na sua direção e fala alguma coisa que você não ouve. E agora é o Wallace. Eu vou disparar com minha besta leve em direção desse bem pimpão. Porra, é isso, tá aí? Porque ele tá bem pimpão, ele tá 100% do life. Lembra de marcar ele, né? Segura Alt e clica no bonequinho. Pronto, tá marcado meu alvo. E joga com vantagem. Opa, saiu sem vantagem. Aparece ali no chatzinho, você pode clicar em Advantage e ele joga. Beleza, Saiu 21 21zinho. É só pra garantir que não ia ser. Que podia ser crítico, né? Qual o dano do. Pode clicar no chat lá que ele também causa dano aí. Mesmo quadro onde você jogou. Vi agora. Beleza, 7 de damagem, esse tá na frente. 7 de damagem mais um cai. E eu vou usar, por fim, a minha ação bônus, né? Eu usar um tentáculo das profundezas. Beleza. Minha ability. Você vai dropar o tentáculo onde? Atrás dele, tá vendo? Vai ficar aqui, ó. Vou botar aqui, eu queria um token de tentáculo. Certo. Olha! Aí vai atacar qual? Lembrando que ele tem alcance de 10 feet, né? Então ele pode alcançar Todos eles. todos eles. Então vai ser nesse que tá fora do alcance. Bem pimpão aqui, ó. Esse do ponta, né? Beleza, 25 acerta, pode jogar o dano. Quatro de damage. Beleza, o seu tentáculo ele chicoteia na cara da criatura. Permanece, né? Aí. Permanece, até que você conjure outro ou movimente ele aí. Pronto, meu Finalizou? turno é esse, né? Peraí, eu ainda posso fazer uma ação de movimento, né? Pode. Vou ficar aqui atrás. Esse daqui ele olha pra onde o amigo dele tá apontando. E esse outro também. E agora Beleza, tô começa enxergando agora o outro que tava ali escondido. esse que levou a porrada, ele olha assim pro lado, a primeira coisa que ele faz, ele pega uma cimitarra velha que tava assim do lado dele e vem aqui na direção do Shin. Shin, ele vai lhe dar uma cimitarrada. Ih! Vai, né? Falha A cimitarra miseravelmente. caiu, hein? Você vê que ele vai dar assim a porrada, ele acaba tropeçando no companheiro dele ali morto no chão. Ele não tá Grupo do outro ouvindo, amigo. ele tá meio desnorteado, ele não tá ouvindo nada, né? E é a sua vez. Eu já vi que ele tá aqui do meu lado, só basta desferir um golpe assim, tá pra baixo. Ei, sai daqui. Que louco. Caramba. Oh, Mas esse daí não acertou. vou deslocar aqui, ó. Sair daqui desse aperto. É isso.
Não tem como, né? Acho que Você tá meio... consegue vir pra cá, no máximo, assim, sem... É um cadáver no chão, pô. Ah, vamos... Eu venho pra cá, dou um passo pra cá. Vem pra cá. Sai desse modo aqui. Beleza. Esse daqui, o que é que ele faz? Ele vem pra cá, ele abre a porta e ele sai. Olha. Ah, E é sua vez, Wallace. uhum. Posso me deslocar primeiro, né? Pode. Aí o Goblin lhe deu uma facãozada. Passou pela área de ameaça. Esse daqui, né? Isso, Ah, tinha um bicho aqui, agora que eu vi. uma facãozada aqui. E ele acertou. Hum, 6 de damage aí, passou a lambida. seis. Agora você tá ouvindo tudo de novo, você tá ouvindo um Goblin lá Uhum. fora gritando. Como se estivesse chamando ajuda. Certo. Aí, como eu me desloquei, agora que eu tô conseguindo ouvir, vou meter o Drit Blast nesse safado aqui. Tô bem não. Tô bem não. Esse bicho tá marcado aqui. Cadê meu Drit Blast? Tá certo. Vou jogar o damage. 9 de dano. Mais um Goblin morto. Uhum. E meu tentáculo vai fazer a ação em cima desse bem pimpão aqui, ó. Certo. Pode atacar. Aí, como é que eu jogo aqui? Tiro o quê? Deixa eu ver. Eu acho que eu botei no teu inventário aí. No inventário você tem um item chamado tentáculo. Ah, beleza. Achei. Tá nele aí que ele vai. Esse daí, 11, deixa eu ver aqui quanto é que é. É 11, você não acerta. O tentáculo Acertou. passa, o bicho ele dá uma esquivada rápida, ele passa balançando os cabelos do Goblin. Certo. Então meu turno é esse. Esse Goblinzinho aqui de baixo, ele vem correndo pra cá pra dividir as atenções. Dá uma facãozada aí nele. Vai dar uma facãozada. Porra, Ih. bicho, só dá um aqui contra ele. Mais uma vez ele falha miseravelmente. E o outro, ele fica olhando assim, como é que ele vai fazer pra lhe atacar. Mas ele tenta driblar o tentáculo aqui e vai açoitar você. Uau, Pisando no cadáver do amigo. É e isso sem aí. dó. Acertou em cima, né? Acertou em cima, filho da puta. Tá, porra, 8 de dano. Vamos, Goblin. E é... Shint. Vou atacá-lo aqui, tá? Já matou 2 vezes, tentou, né? Aí, Acertou-lhe. Cinco de... Beleza. Com uma ferida bem profunda nele, ele já tá... aí como é que funciona essa parada aqui? Eu só posso usar uma vez? Não, acho que você pode gastar as suas dados de inspiração bárdica. Aqui, quando você acerta a criatura, você gasta um uso de inspiração básica e causa 2d6 de dano. Sim, uma vez. Ah, beleza. Tá. Vai usar? Não? Beleza.
Agora a gritaria continua do lado lá de fora. Resolve esse Goblin aí, Aham. sai atrás daquele outro. E você que tá aí do lado de fora ouvindo, Wallace, você Ah. começa a ouvir umas vozes mais grossas do que a do Goblin. Essas vozes, elas urram e gritam como se estivessem brigando com um Goblin. E você começa a ouvir pisadas pesadas vindo pelo corredor. Pegadas pesadas vindo pelo corredor. Qual corredor? Aqui de cima. Esse daqui em cima. Aí, no caso, eu saio, eu vou encarar esse cidadão. Porra, é isso que esse cara que tá vindo aí. Então agora que você chega nesse corredor, você consegue ver quem é que ele estava buscando ajuda. Nessa outra sala, duas criaturas mais robustas e corpulentas estavam meio que sentados no chão, assim, observando alguma coisa lá. E eles começam a se movimentar para poder pegar suas armas. Vou adicionar os dois aqui ao combate. Dois Bugbears entram em combate. Esse bugbear. Você ainda tem movimentação e tem sua ação. É a minha ação. Eu vou fazer o seguinte. Da distância que eu tô aqui, né? Dessa saída. Vou conjurar Darkness na área deles. Beleza. Eu vou enxergar esses safados. Castar de level 2, ainda mais. Eu continuo vendo eles, né? Envolveu ele escuridão. Aí agora eu vou usar uma action bônus e vou conjurar ao lado deles agora um tentáculo invisível, né? Porque é um tentáculo de sombra na sombra mágica. Então você vai desfazer aquele, né? E aparece Não, eu posso conjurar 3, não? 3. Ele é só um, né? É só um. Certo, então ele sai de lá, Pronto, fiz um uso dele, aí eu posiciono Vai o pra onde? token. Aí eu... Aqui, ó. Peraí. Cima. Aqui, Taeko. Aqui, nesse daqui. Beleza. Aí você vai atacar Esse aqui de lado. esse primeiro, né? Aqui, ó. Isso. Vai atacar esse primeiro. Uhum. Beleza, você acerta. Pode jogar o dano. Muito de dano. Uhum. Beleza, Eu ainda posso terminar meu movimento nessa ação. pode. Eu andei, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho mais quantos quadrados para me Agora você deslocar? andou 1, 2, 3. Você andou 4. 4. Eu posso me deslocar ainda mais quantos? Mais 2. Pra frente. Aqui, pronto. Aqui. Na porta. Beleza. Qualquer coisa eu posso emboscar, fechar a porta na cara desses sapatos. O primeiro bicho que você atacou, você vê que ele começa a olhar para os lados, procurando aonde está a arma dele. Ele vai tentar fazer uma percepção aqui com desvantagem. Uma ability check aqui. Desvantagem. Para ver se ele encontra. Perder seu nível de magia. Ai, papai. Então ele não encontra. Não achou nada. Então ele começa Não lá. encontra? Não encontra. Ele tá no chão, assim, tateando, procurando a arma dele.
Tá vendo que a arma tava bem do lado dele, mas como ele tá desnorteado com a escuridão, ele não sabe pra onde ir. Hum. Enquanto isso, na outra sala, os goblins tentam esfaquear seu companheiro. Um Goblin, né? Tem 2, ó. O Shin com mais uma facada. Dessa vez ele acerta. Ele causa 4 de dano. O Shin. É o Dangage aqui. E o outro, ele dá um passo à frente também e vai tentar lhe dar facada também. E a emboscada do Goblin. Mais um acerto. Entendi. Mais 4 de dano. Porra. Oi. E é a sua vez. Vê que eles estão começando a avançar pra cima de você. Tem 2, né, aqui? Tem 2. Cadê o outro? Eu não tô vendo aqui. O outro tá por baixo do defunto aqui. Ah, Vou tá. tirar o defunto. Ah, beleza. Esse aqui já tá bem... Eu já feri ele aqui. Já tá bem baleado. Ah, eu vou... Tá, né? Esse aqui... Ah, vai dar certo. Vamos. Vou atacar aqui ele também. Lá. O que eu posso fazer por enquanto. Oh, meu Deus. Acertou. Aí foi mal, joguei de novo o ataque. Vou dando damage aqui. Foi mal. Beleza. Esse daqui foi pra vala. Continua aqui. Vou dar conta dos goblins. Beleza. O outro faz a mesma coisa, o outro bugbear. Ele vai tentar buscar Uhum. a Morningstar dele que tá no chão. Desvantagem. Vou fazer aqui com desvantagem. Ui, delírio. Esse já não vai achar. E Já ele tomou tá esse lá, 5. Ele tá abaixado, acocorado lá, catando o item dele. Tentando procurar. Uhum. E esse outro Goblin que tava na sua frente, ele vai ver desesperado e vai pra cima de você com a faca. A única coisa que ele consegue fazer no momento. É isso, boy. Era um 4, pô. Esse dado aí tá mafiado. Mais 6 de dano. Você vê que ele tá. Esse safado aí. Os Goblins são meu personagem preferido. É, Goblin é foda. Tá esculachando você. Você já tá. Eu tô com 9 de HP. Que é isso, aí? E a sua. É. Volta aí, meu filho. Eu vou fazer o seguinte. Flex. Deixa eu ver aqui. Eu quero só conferir as minhas interrupções. Beleza. Ah, essa criatura que eu ataquei com a Drit Blast no turno passado não foi esse doido, não, né? Não. Foi não. Porque ele já morreu. Aquele já morreu, né? Rapaz, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou meter uma Eldritch Blast acelerada, Kicking Spell. Eu vou disparar uma quicada nesse bem pimpão aqui que tá na minha frente. Aí eu posso disparar uma segunda Eldritch lá dentro, né? Pode. Nos bichos. Ela tem aquele efeito de tirar 10 feet de movimento do adversário, se acertar. No caso, você vai Então. usar duplicada, né? Aquela Cleaning Spell, ou vai ser o Quick? Perdão, tá aí. Eu pensei que eu podia fazer. Ela é Twined, né? Posso usar Twined, duplicada. Beleza. Metamagic, Kick and Spell, é acelerada e duplicada, pode ser, né? Você pode usar os dois se você quiser. Eu vou fazer isso.
Aí vou meter aqui. Você São tem quantas 3, Eldritch? você tem Eu jogo 3, duas, né? você tem 3 pontos de magia, né? Isso. No caso, nível 5, você solta 2 raios. 2 Pronto, Eldritch Blast. exatamente. Então vai ser um nesse bem pimpão que tá na minha frente e o outro no outro, nesse Goblin, no primeiro Bugbear que tá aqui. Vai ser Peraí. duplicada e acelerada ou só acelerada? Vai ser o quê? É porque duplicado e acelerado eu posso ainda ter uma ação bônus, né? Pra Não, fazer quando você usa acelerado, você transforma a magia numa ação bônus. uma ação bônus. Isso. Hum, Aí o que é que acontece? Se você acelerar, você consegue lançar um Eldritch Blast acelerado, né? Com sim. ação bônus, e você pode lançar outro Eldritch Blast com ação padrão. E essa primeira Eldritch Blast duplicada, A duplicada você usa sua ação e você acerta 2 alvos diferentes com a mesma magia. pronto. Então já estão marcados aí na minha ação como duplicado. Posso jogar, né? Ele Vai vai ser ser duas duplicado Eldritch. então. É, isso. Beleza, então você joga como se fosse 2 raios em um e 2 raios em outro. Certo. Certo? Só que tem um porém, você joga com desvantagem. É, Porque você tá a queima-roupa com o cara usando a magia de ataque à distância. entendi. Eu jogo com desvantagem. Então esse 2 aí já foi pra ele. Esse primeiro que tá na frente. Isso, Então eu jogo duas vezes. Falta a segunda dele, né? isso. Então o primeiro Eita, pô. você perdeu, né? Os 2 Sim, raios, agora você vai jogar os outros 2 raios. certo. É, Porra. Não vale a pena não essa merda assim nesse começo de jogo, viu? Eu tirei também azar do caralho. Então eu faço o seguinte, eu vou usar a ação de recuar. Desengage. Desengage você usa sua ação. Você acabou de usar a ação pra conjurar magia. Então eu vou dar um recuo. Beleza. Ele dá o ataque de oportunidade aqui. Puta que pariu, boy. Vou Só rolar. dá crítico. Vou rodar. Pegou. Mais 8 de dano, caralho. Meus golpes são. Eu tô com um, porra. Tô Pois com é. um. Ô, louco. Então você já vê aí o Ulas passar correndo pelo corredor. Você pode andar seu deslocamento aí. O Ulas sai correndo com um bucho rasgado pra dentro da sala A de novo. cobra ré não deu nem chá, nem um chá. Pronto, termina meu turno. Os Bugbears continuam buscando lá os itens. Deixa eu ver aqui. Qual é a tua dificuldade de magia? Como é? Onde é que eu vejo isso nessa ficha? Lá nas magias, você fica lá embaixo. 14. 12. Spell DC 14. Então ele continua procurando. E esse outro Goblin vai continuar atacando o. Sim. E ele é. E é a sua vez. Tá. Já vou aqui. Vamos logo atacar esse cara aqui. Resolver essa parada. Liga. Nesse um. Quatro de dano. Dá pra me deslocar pra cima, pra cá, assim, sem. Consegue. Então tá. Outro vez. Menos que isso ele já tira. E o Goblin aqui vem na sua caça. Goblin assassino. E é o destino.
Não acredito. Vou rodar pra um Goblin. Goblin lhe deita na porrada. Sete de damagem. 7 de damagem cair. Deixa eu ver aqui. Tem uma feature em mim. Esse Strength of the Grave, né? Quando você é reduzido a 0, você consegue fazer um cheque de carisma CD5 mais o dano que você tomou. Se obtiver sucesso, você fica com 1 ponto de vida. Cheque de carisma. Isso. Dificuldade, no caso, você tomou 7 de dano, é 12. Dificuldade 12. Um save, né? Save de carisma. Eita porra, cliquei no botão errado, foi mal. É mais 6, no caso. Mais 5 só. Esse resultado mais 5, tá? Carisma lá. Aí foi de Hã? sabedoria. Cliquei sem querer. Aí. É isso. Você cai. As sombras não conseguem lhe manter de pé dessa vez. Rodei, Ai, minha voida. me lasquei. E agora você tem que fazer esse save de morte aí. Save de morte. É nesse turno já? É nesse turno. Você clica na caveirinha em cima do seu avatar lá da. Sucesso. Amigas e meus amigos, me lasquei. Deixa eu passar aqui, né? Que é o bugbear. Isso. E você caindo, a escuridão desaparece. Ah, magia também sensação, né? Dá raio. Tentáculo também vai pro caramba. E agora o bicho consegue pegar o negócio dele no chão e ele aponta na reta aqui. Rius vai rodar a gente, viu? E agora esse que tá ali atacando. Corre, Jay. Que doideira, mano. Corre, doido. Ele vai tentar lhe dar cimitar. Acertou. Damage, mais 4 de dano. Eu ia dar. Caralho, você não tá fazendo. E é a sua vez. Cara, minha estratégia. Assim. Eu não tenho nenhuma magia de cura, né? Tenho só a parada que é no descanso, né? Posso recuperar. Alô? Se eu me deslocar pra cá, eu vou levar ataque de oportunidade, né? Isso. A não ser que você use sua ação pra desengajar. Não, mas eu posso matar esse cara. Mas eu consigo também atacar depois me deslocar, né? Porque eu quero. E se eu tirar. Se eu desfazer a magia aqui, demora. É uma ação? É o quê? Essa Com que lugar? você escolhe fazer. Ah, então eu vou desfazer aqui. Não sei nenhum, eu fiz isso antes. Vou fazer aqui. Uma coisa, eu quero ver. Rápido agir aqui, se posso deixar. Que eu posso fugir. Minha ideia é deixar fugir, se fugir, mas deixar ação invisível. Sei lá. Uma coisa que eu tenho que fazer, pô. Peraí. Dura 1 hora. Né? Tá, mas eu vou atacar ele, que é o que eu posso fazer aqui, tá no meu lado.
Tô sendo atacado. Tá, vamos lá. Isso podia acertar, hein? Acertou. Acho que isso aí foi, né? Pois. Caiu. Tá. O Sam tá caído, né? Isso. Estou. Caralho, o que que eu faço? Eu vou usar a invisibilidade em mim. Beleza. Agora. É isso que eu vou Só fazer. que, na verdade, você usou sua ação pra atacar, né? Ah, pode ser. Ah, tá, é verdade. Um bônus action, então, que eu posso fazer aqui, peraí. Grita. Não seria ruim, mas com Socorro. Alguém me ajuda! deixar esse cara com medo, né? Agora eu posso usar o World of Terror com esse bicho aqui tá aqui na porta. Vai que ele fica com medo e vai convence os outros a não vir mais. O lance é que o World of Terror você precisa estar 1 minuto falando com o cara. Eu achei que era. Tá, faz sentido. Acabei de ler aqui. Calma aí. Hum, é, pelo meu conhecimento, o que que os goblins mais têm medo? Eu tenho esse conhecimento. Eles têm medo de criaturas que são mais fortes que eles. Tá, No caso, eles se submetem a esses bugbears, por exemplo, porque eles sabem que são inferiores. saquei. Ah, eu fiquei pensando se eu podia usar imagem maior, mesmo image, para conjurar uma criatura grande, tá? Uma coisa meio se dá pra tamanho maior que esses bichos aí, tá ligado? Você pode Os, fazer isso. Pode ter uma oportunidade. Só que aí também tem lance que gasta uma ação, né? Que você já atacou o cara. tá, tá. Você pode tentar se posicionar em algum lugar pra tentar. É isso que eu vou fazer então. Vou dar o tudo pra cá, ó. Posso ir pra cá? 15. Você tem 30 feet pra andar. Tem uma porta aqui, né? É. Não, eu vou ficar aqui na esquina só. É porque tem a parede, desce até. Aí, pronto. Daí dá pra ir. Beleza, aqui é a mesma coisa. O Bugbear ele cata a ferramenta de trabalho dele. Vem pra cá. E esse Goblin ele começa a lhe caçar. Esse maldito. Me deu 3 facadas, esse safado. Nesse momento de fuga, vamos fazer o seguinte: mais um teste de morte. E Porra! o Wallace. Ele obtém mais um sucesso. Uhul! Então, tá próximo a ficar mais vivo. Então aqui o Bugbear ele sai correndo também e tal. Ele chega perto de você, dá uma fungada. Continua se movendo pra cá. E é a sua vez. Shin. Ah, vou ficar invisível agora. É isso que eu vou fazer. Beleza. Agora. Invisibility. Vou botar aqui o status invisível pra você. Pô, eu posso me deslocar? Como é que é? Pode se deslocar. Posso me deslocar usando stealth? Na verdade, você nem precisa, você tá invisível, né? Ah, mas
Você tem vantagem no seu stealth. Pra você ir pra alguma, tipo uma direção sem tentar fazer barulho de passos, essas coisas. Né? Vou fazer, exatamente. Quero fazer. Aí eu não vou voltar, eu vou fazer essa volta, vir pra cá. Beleza. Joga aí o stealthzão da massa Peraí, deixa eu pra ver se jogar você aí. consegue. Na verdade, você pode fazer o seguinte: como você quer enganar os bichos, você pode, em vez de um stealth, você pode fazer um deception, por exemplo. Tá. É tipo, Beleza. faz o toque me voe assim, né? Show. Pode movimentar aí. Vê quantos aqui? Isso. Ui, deslocou tudo? Tem mais algum? Pronto, é isso aí. Então você vai ficar aí na surdina, né? A surdina, cara. Vou tentar salvar ainda o companheiro ainda, de maneira. Beleza. O outro Bugbear invade a sala aqui, babando. O Goblin está aqui na frente do negócio. Eles começam a conversar alguma coisa. Você percebe que eles estão tramando como se tivesse alguma coisa rolando ainda por aqui. Uhum. Nenhum de vocês tem Goblin não, né? Tem uma... Não tenho, eu ainda pensei em pá, cara. Beleza. E aí você tá estabilizado, ó. Uhul! Você tá aí no canso do justo. Então vamos fazer o seguinte, já que as coisas se estabilizaram aqui, você tem algum plano já bolado, do que você quer fazer? Ah, eu vou esperar dar uma dispersada, observar que ele sai da sala ali, que eu quero, poxa, o bicho tá caído lá, eu vou lá ajudar. Isso que eu vou fazer. Beleza. Então quase aqui encerrar esse combate, né? E vamos direcionar aqui as coisas. Você observa, nesse meio tempo, os Bugbears eles se aproximam do corpo do Wallace. E os Bugbears eles estão conversando lá e eles falam com o Goblin. O Goblin chega com uma corda, uns trapos que tava segurando essa caveira que tava lá, pendurada, e amarram ele e começam a arrastar ele para essa sala aqui do lado. Vão me devorar esses Então sapatos. você vê eles arrastando ele e colocando ele num canto aqui amarrado. Certo? Vou achar a oportunidade pra resgatar o desmaiado aí, o corpo.